Olá, querido aluno, querida aluna, você que fez aí a segunda fase da UES, agora 2024.2, né? A gente espera que você tenha gostado das provas, tanto as provas de ontem, a prova do primeiro dia, como a sua específica de hoje. E se você está nos vendo é porque provavelmente você fez aí, né, prova específica em filosofia e sociologia. Que bom! Eu vou comentar aqui a parte de filosofia, se você quer ver também como é que foi a prova de sociologia, professor Bernardo já vai estar com vocês. E aí, professor, como é que foi a prova? O que é que o senhor achou? Bom, os conteúdos foram contemplados conforme a gente já havia dito em sala de aula, nas aulas de revisão, nas aulas de véspera para a segunda fase. Textos grandes, longos, né? Isso tem se tornado uma constante já alguns vestibulares. Alguns que não eram aqueles, digamos, textos que a gente pudesse esperar que fossem os mais cobrados, mas isso é bom até para que você não fique preso nas mesmas, digamos, obras toda a vida do mesmo autor e possa, né, procurar expandir o seu conhecimento filosófico. Bom, mas o que você quer mesmo é ouvir um pouco o nosso comentário. Então, a gente vai dar um panorama geral aqui na nossa prova de filosofia. Bom, a gente está em mãos com a prova tipo 1. E nessa prova tipo 1, a gente começou com uma questão falando um pouco da filosofia medieval, do pensamento de Tomás de Aquino, né? Então, ele falava um pouco sobre a luz natural da razão, né? Então, questão boa dentro do pensamento básico escolástico que a gente costuma, né, trabalhar em sala de aula quando a gente fala do pensamento medieval. Bom, tivemos uma segunda questão, dessa vez agora abordando a temática ética e filosofia política, trazendo algo bem atual, que foi aquela polêmica, né, que o presidente Lula se envolveu ao comparar o massacre em Gaza com o genocídio dos judeus, né, com Hitler. Então, uma questão que envolvia, né, a discussão ética e política. A nossa questão 3 falava um pouco sobre o pensamento de Hegel, né, aonde ele falava um pouco sobre a aparência e a essência. Ele falava um pouco sobre estética e a essência do ser, a chamada ontologia. Tivemos uma quarta questão, né, que abordava a filosofia social e política. Em quem? Karl Marx, né? Então, uma questãozinha envolvendo o pensamento de Karl Marx, que já era esperado por nós, né? Por você também, porque se você tem nos acompanhado, viu as aulas preparatórias, a gente dizia que a UES adora uma temática marxista. Bom, a questão 5 trazia um pouco uma discussão sobre o pensamento de Aristóteles, né? A epistemologia dentro da teoria aristotélica e a relação disso com o conhecimento, né? Que envolvia técnica, ciência e sabedoria como objetos de ensino. A nossa sexta questão trazia uma reflexão sobre ética e filosofia política no mundo, né, no período ali da Idade Moderna, né, o pensamento moderno, né, o pensamento de Primo Levi. Não era, digamos aqui, um texto, uma temática das mais esperadas. Nessa questão 6, a gente pode dizer que, embora a gente pudesse resolver com o nosso conhecimento sobre ética e filosofia política, não era um texto dos mais comuns. Questão 7 falava também de ética, agora falando um pouco sobre justiça social, sobre tolerância, né? Uma questão que se colocava diante do contexto, né, contemporâneo. Bom, tivemos uma questão que envolvia epistemologia e metodologia filosófica na questão 7, né? E aí a gente pegava um pouco de quem? René Descartes. Então, eles inovaram um pouquinho, né, porque eles poderiam cobrar simplesmente a perspectiva do racionalismo, mas não, né? Eles falaram um pouco de algumas ideias, dentre elas o cogito, mas foram por um outro caminho.
A questão de número 8 falava também de ética e filosofia política a partir de resoluções da ONU, né, fazendo uma correlação com o pensamento do Immanuel Kant, né, a ideia da vontade geral, inclusive. Bom, a questão de número 9 trazia uma reflexão sobre a filosofia contemporânea a partir, né, dos pensadores da escola de Frankfurt, sobretudo Adorno e Horkheim. A questão 10 trazia para a gente um texto do Rui Mauro Marini, né, que é um teórico marxista brasileiro, e falava um pouco sobre a perspectiva, né, da concentração de renda nas mãos dos grandes proprietários, diante da questão dos meios de produção e das finanças públicas. A questão 11 trazia mais uma questão de filosofia cristã. A gente começou essa prova, né, do tipo 1, trazendo Tomás de Aquino, e agora na questão 11 a gente tem o Santo Agostinho de Hipona, né? Então, filosofia cristã agora falando um pouco da antiguidade. A questão 12, ela nos traz uma discussão sobre Michel Foucault e a questão da sociedade disciplinar. Na verdade, Foucault ele foi citado tanto na prova de filosofia, como também essa questão de gênero foi abordada na prova de sociologia. Essa perspectiva do poder disciplinar, ela permeou a prova de filosofia. A questão 13 também foi uma questão, né, bem específica sobre o pensamento de Nietzsche, abordando a perspectiva da linguagem, né, o pensamento dele sobre a filosofia da linguagem. Então não era uma temática das mais, digamos assim, comuns quando se coloca Nietzsche, mas veio essa questão sobre linguagem, em que ele faz uma crítica à linguagem ambígua. A questão 14 traz para a gente um pouco da teoria das ideias de Platão. Algo esperado, a questão do pensamento, né, sensível, do pensamento inteligível, né? Então, questãozinha que dá para o aluno resolver com uma certa tranquilidade. A questão 15 nos traz mais uma vez uma referência a Hegel, agora a partir de um fragmento de texto de uma obra clássica, né, da filosofia para os estudantes de ensino médio, né, do Gilberto Cotrim. Então, era uma questão que abordava um pouco do pensamento de Hegel a partir, né, da visão dele, da tese, da antítese, da síntese, da dialética hegeliana. A questão 16 abordou, a partir de um fragmento de Giorgio Colli, né, é uma referência ao estudo da filosofia na Grécia, as origens do pensamento filosófico na Grécia clássica, não é? Então, se aborda um pouco a perspectiva do pensamento platônico. A questão 17 trazia para a gente, ainda dentro do pensamento clássico da filosofia grega antiga, a natureza das virtudes. Então, falava um pouquinho sobre isso a partir da perspectiva de Xenofonte, citando Sócrates, né? A questão 18, ela trouxe mais uma vez Marx e Engels, agora falando um pouco da crítica dele, né, à sociedade burguesa. A questão 19, né, a gente traz uma reflexão sobre a vida, né, do poeta, cineasta, antropólogo Oswald de Barroso, né, a partir de uma entrevista dele, né, e se abordava um pouco a relação desse pensamento, até mesmo com a perspectiva da mimesis, né? Um pouco da tragédia, melhor, um pouco da arte grega a partir de uma perspectiva platônica, né? A questão da cópia. A mimesis nada mais é do que a cópia. E a questão 20, para finalizar essa nossa explanação geral, dentro da prova do tipo 1, né? Nós vamos ter uma questãozinha que envolvia o racionalista Baruch Spinoza, uma questãozinha de VOF, que abordava um pouco do seu olhar sobre a imaginação, sobre a razão e a ciência intuitiva. Então, uma prova, perdoe-me, que eu diria
que ela não é uma prova simples, mas lembre-se que é uma prova de segunda fase. E sendo uma prova de segunda fase, ela tem que ter um grau de dificuldade que possa peneirar e dar oportunidade àqueles que estiverem melhor preparados. Mas era uma prova que dava até por uma boa interpretação e um conhecimento básico daquelas ideias primordiais, dava para o aluno brilhar. Sobretudo se era o aluno FB, se era você. Então, o que a gente agora tem a fazer é esperar o resultado, correr para o abraço e até lá pensar positivo, pensar com aquela ideia de que o dever foi cumprido. Bom, eu só tenho a desejar a você uma boa sorte, né? Bastante sucesso e continue conferindo como você se saiu com os comentários do professor Bernardo logo mais. Eu estou ficando por aqui, eu sou o professor João Saraiva e agradeço a sua atenção, né, quando a gente faz esse relato das 20 questões da segunda fase da prova específica de filosofia. Até mais.